Michael Goen é diretor de educação teológica em Phoenix, Arizona, além de autor e editor de 9 livros, tendo títulos publicados pela InterVarsity Press e editora Vida Nova, entre eles A Luz para as Nações e Vivendo na Encruzilhada. Too bad we don't have mics. Muito obrigado. Bom dia. Good morning. I've learned at this conference that everyone loves Brazilians. Eu descobri nessa conferência que todo mundo ama os brasileiros. So I want to be a Brazilian. Então eu quero ser brasileiro. I even have my name on the back. Tem até meu nome aqui, ó. Let's pray together as we begin. Vamos orar juntos para começar. Our Father, you have called us to discern the spirits, Pai, o Senhor nos chamou a discernir os espíritos, the cultural spirits, os espíritos da cultura, the cultural powers, os poderes da cultura, so that we might be faithful to the gospel para que sejamos fiéis ao Evangelho and live and move in the power of the true Spirit, e vivermos no poder do verdadeiro Espírito, the Holy Spirit of God. o Espírito Santo de Deus. Give us hearts of discernment Nos dê corações para discernir and minds that seek to understand, e mentes que buscam compreender that we might not be conformed to this world. que nós não vamos nos conformar a esse mundo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. The theme of this conference O tema dessa conferência is realities we can't ignore. são realidades que não podemos ignorar. And if you were to ask René Padilla, E se você perguntasse para o René Padilha, what is the one reality you can't ignore? qual é a única realidade que você não pode ignorar, He would say, globalization. ele diria globalização. Let me give you a quote. Vou mostrar aqui a citação. Sooner or later, Daqui a pouco, próximo slide, it will come. vai entrar. It's there, it's there. There you go. Entrou. Do you want to try it now? Got it. Foi. Globalization A globalização is the greatest challenge é o maior desafio that the Christian mission faces. que a missão cristã enfrenta. You see, globalization A globalização forms the religious canopy forma a cobertura religiosa over our global world. que cobre o nosso mundo global. It is the macro cultural context É o contexto macrocultural in which we are called to carry out our mission. no qual nós temos que viver a nossa missão. It is the overarching religious vision, É a visão religiosa que está por cima, the overarching worldview and story a cosmovisão ou história que está por cima de todas as that outras, is shaping the whole world. que está moldando todo mundo. And if we are to be faithful in mission today, E se nós vamos ser fiéis em missões hoje, as Padilla says, como Padilha diz, we must understand globalization. precisamos compreender a globalização. I would like to illustrate the Eu importance quero of this ilustrar a importância disso by comparing two missions. comparando duas missões. The first A primeira is Paul and the Roman Empire. foi Paulo no Império Romano. The second E a segunda is the 19th century Western missions são as missões ocidentais do século in XIX, the context of colonialism. no contexto do colonialismo. And I think that we may make a comparison between these two. E creio que quando nós fizermos essa comparação entre as duas, We begin to see why it is so important vocês vão começar a ver por que é tão importante hoje to understand globalization. nós compreendermos a globalização.
Paul serves as an example Paulo aparece como um exemplo of how to function in a macro-cultural de context. como devemos funcionar nesse contexto macrocultural. New Testament scholarship Os estudiosos do Novo Testamento is more and more seeing estão vendo cada vez mais how much Paul interacted with his Roman context. o quanto Paulo interagia com o seu contexto romano. He knew the story well. Ele conhecia bem a história. He knew the culture and the worldview well. Ele conhecia a cultura e toda a história daquele tempo. And he was constantly interacting with this macro-cultural context. E ele estava sempre interagindo com esse contexto macrocultural. For example, Por exemplo, he employed terms and cultural forms to communicate the gospel. ele empregava termos e formas culturais para comunicar o evangelho. He says that Jesus is Lord and Savior and Son of God. Ele diz que Jesus é Senhor, Salvador e Filho de Deus. These are the titles Que eram os that títulos the Roman emperor has taken on himself. que o imperador romano utilizava para falar dele mesmo. And Paul is saying Jesus is the true Lord. E Paulo está dizendo, Jesus é o verdadeiro Senhor. He employs certain forms of literary rhetoric Ele emprega algumas formas de retórica literária throughout his letters. nas suas cartas. There's one scholar Existe um estudioso who's written commentaries on most of Paul's letters, que escreveu comentários sobre a maior parte das cartas de Paulo, showing how Paul uses the Roman rhetoric. que demonstram como Paulo utiliza essa retórica romana. He uses cultural customs. Ele utiliza costumes culturais. Let me give an example Vou dar um from exemplo Colossians 2:15. da carta de Colossenses 2:15. This is brilliant. E é brilhante o que ele faz. It's speaking of Jesus, he says, Falando de Jesus, ele diz: and having disarmed the powers and authorities, e tendo despojado os principados e poderes, he made a public spectacle of them, os expôs em público, triumphing over them e na mesma cruz triunfou by the cross. sobre eles. Paul is referencing Paulo está fazendo referência a Roman victory parade. a um desfile de vitória romano. When a general would win a very important battle Quando um general vencia uma batalha importante and come back to Rome, e retornava a Roma, they would have a victory parade. eles faziam o desfile da vitória. He refers to this parade 4 times in the New Testament. I'm sorry? He refers to this parade 4 times. Ele fala sobre isso 4 vezes no Novo Testamento. And in this parade, E nesse desfile, the soldiers would march through Rome, os soldados marchavam por throwing Roma, gifts to the people. dando presentes para a população. The priests would come next, Os sacerdotes vinham depois swinging their censers with aroma. e estavam então balançando os seus incensos e espalhando aquele aroma. At the end would come the Roman general No final vinha o general in romano a chariot or on a horse, numa carruagem ou sobre um cavalo, and behind him, chained together, e atrás dele, todos acorrentados, were all the defeated leaders. vinham os líderes derrotados. And what Paul says is E o que Paulo está dizendo that at the cross, é que na cruz, Jesus, like a Roman general, gained a tremendous victory. Jesus, como se fosse um general romano, venceu uma vitória incrível. And all the authorities and E powers, todas as autoridades e poderes, including the demonic political authority behind the Caesar, incluindo os poderes demoníacos que estavam por trás do César, are defeated victims chained behind him. eram como vítimas derrotadas, acorrentadas, indo atrás dele. Do you see what he's doing here? Vocês percebem o que ele está fazendo? He understood well Ele compreendia muito bem that the crucifixion was designed que a crucificação era projetada to humiliate, para humilhar, torture, torturar and kill e matar everyone who dissented from Rome's power. qualquer pessoa que decidia não aceitar o poder de Roma. It was the way of the Roman Caesar saying, Era a forma do César romano afirmar: I rule an overriding kingdom, eu governo um reino que não pode ser vencido. and if you stand against it, E se você ficar no meu caminho, I will humiliate eu you, vou te humilhar, I will torture eu vou you, te torturar and I will kill e eu you. vou te matar. It shows my victory. Isso demonstra a minha vitória. Paul says, Paulo diz precisely at the cross, que exatamente na cruz,
It's not the Caesar gaining a victory over Jesus. Não foi o César que venceu Jesus, It's Jesus mas foi Jesus gaining a victory over all the powers, que ganhou e venceu todos os poderes, including the demonic power of Caesar. incluindo o poder demoníaco de César. Paul knew what he was doing. Paulo sabia o que ele estava fazendo. He's using resources available to Está him. usando os recursos que estavam He uses disponíveis. the Roman roads. Ele usa as estradas romanas. He uses the Greek language, which has become the Utiliza lingua franca. o grego, que era a língua franca He daquela appeals to época. his Roman Ele citizenship. fala da sua cidadania romana. He knows how to live in the Roman world. Ele sabe como viver naquele mundo romano. But there's both affirmation Mas há tanto afirmação and critique. quanto crítica. He knows well Ele sabe muito bem that the Roman Empire que o Império Romano is driven by the spirit of idolatry. estava sendo motivado pelo espírito da idolatria. And so when he proclaims Jesus as Lord and Então, Savior, quando ele proclama que Jesus é o Senhor e Salvador, he is saying it's not Caesar. ele está dizendo, não é o César. And when he uses the word gospel or evangelion, E quando ele usa evangelho ou evangelion, he's using a word commonly used by está the usando Caesar uma palavra que era usada comumente pelo to César describe the good news of his birth and his reign. para descrever as boas novas do seu reinado. He's very aware of the idolatrous spirit of the Roman Empire. Ele está muito consciente do espírito idólatra dentro do Império Romano. And his analysis of the Roman E a Empire sua análise do Império in Romano, Romans 1:18 to em 32 Romanos 1, de 18 a 32, shows that the whole mess of Rome starts demonstra que toda a bagunça em Roma with rejecting inicia God com a rejeição de and Deus serving created things e o serviço às coisas criadas, rather than the creator em God. vez do Deus Criador. He understands well the injustices of the Roman Empire. Ele compreende bem as injustiças do Império And Romano. if we had time, Se nós tivéssemos tempo, I would show you the way he describes the home in Ephesians 5. eu demonstraria a forma como ele descreve um lar em Efésios 5. He's taking on the hierarchical and oppressive dimensions Ele- of the family Trabalha com essas dimensões hierárquicas e opressoras da família in the Roman Empire. que acontecia no Império Romano. And the book of Philemon No livro de Filemão, shows well how he understands how the Roman Empire works nós vemos como ele entende muito bem como o Império Romano and how funcionava. he's challenging and subverting this empire. E a forma dele de desafiar e subverter esse He império. knows the idols. Ele conhece os ídolos. He knows how they lead to injustice, Sabe que esses ídolos levam à injustiça. and he attacks that injustice. E ele ataca essa injustiça. And when he uses the Greek E language, quando ele usa o grego, he's very aware ele está muito that the consciente Greek language is de not que neutral. o grego não é uma língua neutra. It's worldview laden. É uma língua que está relacionada a uma cosmovisão. And he uses it so carefully E ele usa essa língua com tanto in cuidado, absolutely brilliant ways de uma forma completamente brilhante, to subvert the idolatrous para worldview subverter uma cosmovisão idólatra that is at work que estava in the operando Greek language. dentro da língua grega. He uses Roman context, Ele usa o contexto romano, affirms many of the things, afirma muitas coisas, but stands against the idolatry. mas se põe contra a idolatria. Affirmation and critique. Afirmação e crítica. And as he evangelizes E à medida que ele evangeliza and plants churches, e planta igrejas, the communities know well as comunidades sabem bem that they are citizens of another kingdom, que eles são cidadãos de um outro reino. the kingdom of God that will one day fill the O earth. reino de Deus que um dia vai preencher a terra. They're not first and foremost Eles não são, em primeiro lugar, citizens of the Roman Empire cidadãos daquele império romano, because they have seen him porque eles perceberam critique the idolatry of the que Roman Paulo Empire. estava criticando a idolatria do império romano. Paul is an example Paulo foi um exemplo, who knew the Roman story and culture well, porque ele conhecia a história e a cultura romanas bem. makes himself at home in this macro context Ele então se coloca se sentindo em casa nesse contexto macrocultural, for the sake of the gospel, por amor ao evangelho. and is fiercely critical E ele é extremamente crítico of all the idolatry e faz críticas a essa idolatria that twists human life. que estava distorcendo a vida humana. Let me contrast that with Western missions in Vou the fazer colonial time. contraste então agora para as missões cristãs durante o período colonial. A brief caveat.
Quero fazer apenas aqui uma declaração específica, um esclarecimento. Everyone's critical of 19th century missions Todo today. mundo critica hoje os missionários do século XIX. I think missions Eu acredito que missões were far more faithful than almost everyone else at the time. eram muito mais fiéis que qualquer outro povo daquela época. Not nearly as bad as it's often portrayed. Não é nem um pouco, não é tão ruim quanto ela é demonstrada hoje. Nevertheless, Mas they did not understand their own Western story. eles não compreendiam a sua própria história ocidental. They employed Western forms Eles utilizaram formas ocidentais and methods, e métodos ocidentais but they did so uncritically. e fizeram isso sem crítica. As they moved from the West to the non-West, Então, quando foram do Ocidente para o não Ocidente, they were not critical of the idolatry of Western culture. eles não estavam criticando a idolatria da cultura ocidental. And they carried that culture E with eles them. carregaram essa cultura com eles. The superiority of the West was often assumed. A superioridade do Ocidente muitas vezes era presumida. The native cultures rejected. E as culturas nativas rejeitaram. And so when the churches that were planted Então, quando as igrejas que foram by plantadas these missionaries por esses formed, missionários, they often took on Western forms quando essas igrejas foram plantadas, elas assumiram formas in ocidentais theology and worship. em teologia e na sua liturgia. They were not prepared Eles não estavam for the preparados missionary encounter para aquele encontro they missionário needed to have with their own culture. que eles tinham que ter tido com a sua própria cultura. So we see Paul Então nós vemos Paulo and Western missions. e as missões ocidentais. And I hope E eu espero that the Brazilian missionary movement que o movimento missionário brasileiro wants to follow Paul. queira seguir Paulo. And globalization E a globalização is the new macro-cultural é o context novo contexto macrocultural in which we are working. no qual nós estamos trabalhando. And if we are to be faithful, Se nós vamos ser fiéis, we must understand its religious spirit precisamos entender o seu espírito religioso, and how this culture is so deeply shaping us. como essa cultura de fato está nos moldando. Let me give you a quote from Samuel Quero Escobar. mostrar agora uma citação de Samuel Escobar. There we go. Okay. A great challenge to Christian missionaries in the coming years Um grande desafio que os missionários cristãos terão que enfrentar nos próximos will anos be how to remain faithful first and foremost será como continuarem sendo fiéis, em primeiro lugar e principalmente, messengers of Jesus Christ mensageiros de Jesus Cristo. and not harbingers E não somente precursores of the new globalization process. do novo processo de globalização. They will have to learn to use the facilities of the system. Eles terão que aprender a usar as instalações do sistema, Listen, prestem atenção, without being caught in the spirit of the system. sem se deixarem prender pelo espírito do sistema. This is a question not only for missionaries from affluent Essa é societies, uma questão não só para os missionários de sociedades abastadas, but also from those from poor societies mas também para aqueles de sociedades mais pobres, who are tempted sometimes to rely que são tentados às vezes a depender mainly on the economic facilities principalmente das facilidades and the econômicas technical instruments e dos instrumentos técnicos available to them. que estão disponíveis a eles. The Lausanne movement O movimento Lausanne had a meeting in 2004 teve uma reunião em 2004 in Thailand, que se intitulou. and they wanted to map out Eles queriam então mapear realities that we can't ignore. as realidades que nós não podemos ignorar. And they had work groups on each of those E eles realities. tinham grupos de trabalho para falar de cada uma dessas realidades. And one of the realities E uma delas was globalization and mission. era globalização e missão. The report is online at the Lausanne website if you want to get it. O relatório está online no site de Lausanne, se vocês quiserem And here ler. was their concern. E olha uma das preocupações deles. Which story, Qual é a história, which worldview
Qual é a cosmovisão? Which religious vision Qual é a visão religiosa is going to shape mission in the 21st que vai century? moldar missões no século 21? Is it going to be the story of the Bible Vai ser a história da Bíblia or the story of Western globalization? ou a história da globalização ocidental? And here's what they say. E olha o que eles dizem. This is the pre-missiological question for the mission of the church. Essa é a questão pré-missiológica para a missão da igreja. Are we telling and living the right story? Estamos contando e vivendo a história certa? When we understand contemporary globalization's most observable patterns and identifiable characteristics, Quando compreendemos os padrões mais perceptíveis da globalização contemporânea e características identificáveis. and listen to this, E, preste atenção, and know the story, e conhecemos a história, conhecemos a história. then we can answer Somente a partir daí the most basic poderemos responder missiological questions. as perguntas missiológicas mais básicas. I'm going to argue in just a moment Eu vou defender aqui, daqui a um pouco, that the Western story of modernity que a história ocidental da modernidade or secular humanism ou humanismo secular is the most powerful force at work in globalization. é a força mais potente hoje na globalização. And we're just beginning to see, I E think, estamos, na minha opinião, apenas começando a ver that this Western story que essa história ocidental is dangerous. é perigosa. And this particular Lausanne report E esse relatório de Lausanne, em específico, points it out. mostra isso. Leslie Newbegin, Leslie Newbegin, one of the leading mission thinkers of the 20th century, dos principais pensadores da área de missões do século XX, spent a lot of time on this. se dedicou muito a He isso. says this, E ele diz o seguinte: the church is awakening slowly a igreja está lentamente despertando to the fact e compreendendo that modernity is the most powerful enemy que a modernidade é o inimigo mais poderoso that the church has faced que ela já enfrentou in 2,000 years of history. em 2000 anos de história. He is suggesting Ele está sugerindo it's more powerful than the Roman Empire que a modernidade é mais poderosa até que o Império Romano or any of the other empires that ever have been in place. ou qualquer outro império que tenha sido colocado. Why would he say such a Por thing? que ele diria uma coisa assim? Two reasons. Por dois motivos. The first, Primeiro lugar, it's powerful. é que é poderoso. It is sweeping people, Ele está varrendo Cities, pessoas, cidades, cultures culturas into its story. e trazendo elas para dentro da sua história. Everywhere you go, Em todos os lugares que nós vamos, every urban setting, every city em toda a cidade urbana, is increasingly taking on nós vemos como está aumentando the characteristics of Western modernity. as características da modernidade ocidental. It's aided by powerful technology Ela é auxiliada por uma tecnologia muito potente, that can transmit the vision que pode transmitir a visão of a marvelous consumer paradise. de um paraíso consumista maravilhoso. It's powerful. Ela é muito potente. But second, Mas em segundo lugar, this is really important, Isso é especially for Western people, muito importante, especialmente para pessoas do mundo ocidental, maybe for you too. talvez para vocês também. The religious spirit of this story is not recognized. O espírito religioso dessa história não é reconhecido. It's often considered to be neutral. Muitas vezes consideramos que é neutro, After all, isn't Western civilization porque a sociedade ocidental, based on science, ela não é baseada na which ciência, is neutral? que é neutra? Isn't Western civilization A sociedade ocidental pluralistic, não é that allows pluralista, many religious porque ela visions? permite muitas visões religiosas? Isn't Western culture neutral? A cultura ocidental não é neutra? That's the vision that most people Essa have. é a visão que muitas pessoas têm. The myth of scientific neutrality. O mito da neutralidade científica. The myth of a secular neutral culture. Esse mito de uma cultura secular neutra. The myth of a pluralistic neutral culture. O mito de uma sociedade pluralisticamente cultural. Let me offer you a diagram Vou mostrar aqui um diagrama that may help you to understand que this. talvez ajude a entenderem isso. There we go.
I'm calling this the fact-value dichotomy, Eu chamo isso aqui da dicotomia fato-valor. something that many people refer to and discuss. Algo que muitas pessoas discutem e se referem. Up in the left-hand corner, Aqui nós vemos do lado esquerdo we all live out of certain truth que claims. todos nós vivemos de alegações de verdade, coisas que acreditamos ser verdade. For example, Por exemplo, let me give you 4 truth claims I live out of every day. vou falar de 4 verdades a partir das quais eu vivo todos os dias. Number 1, Primeiro, 1 plus 1 equals 2. 1 mais 1 é igual a 2. I believe that every time I give money to someone. Eu acredito Get change back. nisso todas as vezes que eu pago alguma coisa e recebo meu troco. I believe in gravity. Eu acredito na gravidade. I'm on the 5th floor of this Estou no building. 5º andar desse prédio. I don't decide the quickest way down to the dining room is to jump off my balcony. Eu não decido que a forma mais rápida de chegar no restaurante é caindo pela minha janela. Thirdly, Em terceiro I lugar, believe that sex belongs between a man and a woman in a lifelong commitment of marriage. eu acredito que o sexo é para ser experimentado entre um homem e uma mulher num compromisso a longo prazo, no casamento. And so, E I'm então, faithful to my wife. Eu sou fiel à minha esposa. 4th, 4. I believe that Jesus is Lord of all. Eu acredito que Jesus é Senhor de todas as coisas. And I seek to live that out E eu tento viver isso in the whole of my life. em toda a minha vida. Those are just 4 of the thousands of truth claims São 4 de milhares de coisas que eu acredito ser verdade. that I live out of every day Eu vivo sobre essas verdades todos os dias. and rarely articulate them. E raramente eu articulo argumentos sobre elas. Which of these things are true? Quais dessas coisas são verdades? Depends what your criteria is. Depende do seu critério. In Western culture, Porque na cultura ocidental, the criteria since the 18th century o critério desde o século XVIII has been scientific knowledge. tem sido o conhecimento científico. If that is the arbiter of truth, Se ele é o árbitro da verdade, all truth claims are judged by that arbiter. todas as alegações de verdade são julgadas a partir deste argumento. I want you to see scientific truth as like a filter Quero que vocês entendam que a verdade científica é como se fosse um filtro that allows truth claims through that it can verify. que permite que somente sejam passadas por esse filtro as alegações de verdade que ela pode verificar. 1 plus 1 is 2. 1 mais 1 é igual a 2. Can you verify that Dá para scientifically? verificar isso cientificamente? Comprovar? Yes. Sim. Keep my diagram up, please. Mantenha o diagrama, por favor. Yes, you can. Sim, podemos. That is a fact. Esse é um fato. Can you verify gravity? Podemos comprovar a gravidade? Jump out of a window and see. Pula da janela que você vai ver. Yes. Sim. Can you verify that sex belongs within a monogamous marriage? Podemos comprovar que o sexo pertence a um casamento monogâmico? No. Não. Can you verify that Jesus is Lord? Podemos comprovar que Jesus é Senhor? No. Não. 2 things. Por 2 motivos. The first 2 Os primeiros 2 are considered to be facts são considerados fatos. that are true. Fatos que são verdadeiros. Things that we know. Coisas que nós sabemos. Things that can be used in the public life of Coisas que culture. podem ser utilizados na vida pública da cultura. So if in the public school, Então, se numa escola pública, the teacher says, what's 1 plus 1? uma professora pergunta quanto é 1 mais 1? And Johnny says 3. E o Joãozinho diz 3. And Mary says 4. E a Mariazinha diz 4. The teacher doesn't A say, professora não diz, let's celebrate our diversity. vamos celebrar a diversidade nessa sala. They say wrong. Ela fala, está errado. It's 2. É 2. But in the public school, Mas, na escola pública, kids are given a whole variety of sexual options. os alunos estão ouvindo sobre uma diversidade de opções And sexuais. nobody can E claim ninguém pode alegar that one of them is true. que uma delas só é verdade. Religion E a religião is kept out of the school. foi retirada das escolas. But the sexuality Mas a and sexualidade Jesus is Lord, e Jesus é Senhor, those claims, essas alegações they're considered to be opinions, são consideradas opiniões, preferences, preferências,
I like chocolate ice cream. Eu gosto de sorvete de chocolate. You like vanilla. Você gosta de baunilha. That's my taste and my preference. É o meu gosto, a minha preferência. I like Jesus. Eu gosto de Jesus. You like Buddha. Você gosta de Buda. That's my taste. É o meu gosto, My preference. minha preferência. It's considered to be something simply that I believe. É considerado simplesmente algo no qual eu Something I creio. value. Algo que eu valorizo. It's held in the private area of life. E pertence à esfera privada da I can vida. teach my kids, E eu ensino os meus filhos, but I can't teach it publicly. mas eu não posso ensinar isso em público. And yet, E, ainda Yet. assim, if Jesus rose from the dead, se Jesus ressuscitou dos mortos Lord of history, como Senhor da história, and stands at the end of history as judge, e Ele está ao final dessa história como juiz, don't you think that's a pretty important fact that people need to know? você não acha que isso é um fato importantíssimo que as pessoas precisam saber? There is an absurdity Existe um absurdo about this. a respeito disso, When I say Jesus is Lord, que é o seguinte: quando eu falo que Jesus é Senhor, I'm making a truth claim. eu estou fazendo uma alegação da verdade. It's not my preference. Não é a minha preferência. It's not my opinion. Não é a minha opinião. And you cannot believe what I E say, você pode não acreditar no que eu falo, or you can believe it, ou acreditar. but don't reduce it to a taste and a preference. Mas você não pode reduzir isso a um gosto ou a uma preferência. That's what Western culture has done. Mas é isso que a cultura ocidental fez. It's taken the Christian faith Ela pegou a fé cristã and it's put it in the private realm of life e colocou nessa esfera privada da vida, that says nothing to politics, que não tem nada a ver com política, economics, não tem nada a ver com economia, Education, educação, the judicial system. o sistema judicial. And boy, does not Brazil need to hear about the gospel in politics and the judicial system. E eu sei que o Brasil está precisando ouvir falar do evangelho, principalmente na área judicial e na esfera política. But supposedly, Mas, the supostamente, gospel doesn't speak to o that. evangelho não pode falar a essas coisas. The gospel is my private, O evangelho individualistic é a belief. minha crença privada e individualista. The rest of life O resto da vida is governed by science. é governado pela ciência. This is why Western culture is so dangerous. É por isso que a cultura ocidental é tão perigosa. It puts religion over into the private realm. Porque ela relega a religião à esfera privada. Reduces Jesus to a little personal savior. Reduz Jesus a um salvadorzinho pequeno, And doesn't do pessoal. what Paul does. E não faz aquilo que Paulo fazia, Challenges the biggest gods of the Roman que é Empire. desafiar os maiores deuses do Império Romano. And says that Jesus is Lord over all E of them. dizia, Jesus é Senhor sobre tudo. Now, globalization is a complex phenomenon. Agora, a globalização é um fenômeno complexo. It's a very complex process É um processo complexo linking the nations of the globe, que está unindo as nações do mundo, especially through economics, especialmente através da economia, technology, tecnologia and popular culture. e a cultura popular. And one distinguishing mark of our global world E uma marca distintiva desse nosso mundo globalizado is that it is being contested by various religious visions. é que ele está sendo contestado por muitas visões religiosas. The two most powerful As duas mais poderosas are Western humanism, são o humanismo ocidental or called modernity, ou a modernidade, or global capitalism, ou o capitalismo or global, neoliberalism, ou o neoliberalismo, or many other names. ou muitos outros nomes. That's the first religious power. Essa é a primeira potência The religiosa. second is Islam. O segundo é o Islã. But by far, Mas the most powerful o for mais all the urban areas of our world potente para todas as áreas urbanas do nosso mundo is Western humanism. é o humanismo ocidental. It is a missionary religion É uma religião missionária that is literally spreading around the e earth, está se disseminando por toda a terra, especially through its prophets especialmente através dos seus lucros, and technology. dos seus profetas e tecnologia. Its political systems, O sistema its político economic systems, é um sistema its econômico, technology, its tecnologia, popular culture, é a cultura pop, its way of viewing religion é uma forma de ver a are religião. spreading into every urban part of Isso the está world. sendo disseminado para todas as partes do mundo And it is impacting missions e está impactando missões and the church. e a igreja. And that's why Padilla and Escobar E é por isso que Padilha e Escobar said we must understand this vision. afirmaram que nós temos que compreender essa visão. And so I have a very short period of time left. Então agora eu tenho muito pouco tempo, But I'm going to spend
10 or 15 minutes Mas eu vou passar 10 ou 15 minutos telling the story of globalization contando a história da globalização, from the 18th century to today. do século XVIII até hoje. And I'm asking you for patience. E eu estou pedindo que vocês sejam pacientes, One of the fruits of Western globalization porque um dos frutos da globalização ocidental is pragmatism. é o pragmatismo. Give me methods that work quickly. Me dê métodos que funcionem rapidamente. The second fruit of Western O culture segundo fruto da cultura ocidental is immediate gratification. é uma gratificação imediata. You got 5 minutes to make this relevant to my life. Você tem 5 minutos para tornar essa sua mensagem relevante para a minha vida. If that's what you're looking for, Se é isso que você está procurando, then the next 15 minutes are going to be a então disappointment. os próximos 15 minutos vão te decepcionar. But if you're looking to understand your macro context, Mas se você está procurando entender o seu contexto the macrocultural, way Paul did, da forma como Paulo fez, listen to the story. ouçam, por favor. I speak of the religion that's spreading around the world from the West Eu falo dessa religião que está se espalhando pelo mundo através do Ocidente as confessional humanism, como humanismo confessional, often called secular humanism. muitas vezes chamado de humanismo secular. Let me try to illustrate the religious spirit of this story. Vou tentar ilustrar o espírito religioso dessa história. It's a story told by Friedrich Nietzsche, É uma história contada por Friedrich who Nietzsche, lived at the end of the 19th century. que viveu no final do século XVIII. He tells a parable Ele conta uma parábola that is chillingly prophetic. que é extremamente profética. Here's how the parable goes. E é assim que é a parábola dele. A madman once went into the public square Um louco entra na praça principal da cidade with a lantern, com uma lanterna. and he began to shine it in the faces of all the people. E ele começa a iluminar o rosto das pessoas. And he says, "You've killed God. E You've ele killed diz: God." vocês mataram Deus, vocês mataram And they Deus. begin to mock him. E eles começam a fazer graça And in dele, a zombar response, dele. he gives a soliloquy. E como resposta ele continua. It's one of the most chilling, prophetic soliloquies you'll ever read. Ele faz então como um monólogo extremamente profético. He says, "You've killed E God." ele diz: vocês mataram Deus, And he starts to assassinaram Deus. describe what that means. E começa a descrever o que isso significa. One of the things he says Uma das coisas que ele is diz we've wiped out the horizon of history. é que nós retiramos o horizonte da história. There's no goal of the kingdom of God Não anymore. existe mais a meta do reino de Deus. So there's no meaning to human life. Então a vida humana não tem significado. But he continues and he says E ele this: continua dizendo o seguinte: "We have done a mighty deed." nós fizemos uma coisa incrível. What are we to do O que nós vamos to fazer be worthy of such a deed para sermos dignos desse ato of killing God? de assassinar Deus? He said, E ele diz: "We must become gods ourselves." nós mesmos vamos ter que nos tornar deuses. That's the heart of humanism. Esse é o coração do humanismo. We must become gods ourselves. A essência do humanismo é: nós temos que nos tornar Now, deuses. what in the world was he talking about? Mas do que ele estava falando? He was saying Ele estava that in the dizendo 18th century que Enlightenment, no século XVIII, durante o movimento do iluminismo, God had been pushed from the public square. Deus havia sido retirado das praças públicas, If da there is vida no pública. God, Se não há Deus, There's no creator. não existe Criador. We decide what is right and wrong, good and bad, true Nós and false. decidimos aquilo que é certo e errado, verdadeiro ou falso. We decide the meaning of human life. Nós decidimos o significado da vida humana. If there's no God, Se não há Deus, there's no one who's going to save us from our misery. não existe nenhum salvador da nossa miséria. We become our own Nós saviors, temos que nos salvar. our own redeemers. Nós temos que ser os We're going to redentores. do it through science and technology. Então vamos fazer isso através da ciência e If da there is no tecnologia. God, Porque se não há Deus, We are the rulers of our own history. nós temos que governar a nossa própria história. The word providence, A palavra providência, God ruling history, que era Deus governando a história, used for 1800 que foi years, usada durante 18 séculos, is now replaced by the word foi progress. substituída pelo progresso. We guide history to its Nós conclusion. vamos guiar a história à sua conclusão. That's religious. Isso é religioso. We are gods, Nós somos deuses. and we have salvation within our own hands. E nós fazemos a salvação com as nossas próprias mãos. This is a faith. Isso é uma fé. It's a deep confidence in human ability. É uma confiança muito grande depositada na habilidade humana. And God is irrelevant to almost all of life, Deus se torna irrelevante, except maybe
Mas, in a talvez, small private world to give you comfort and no ethics. mundo privado, para te dar conforto, ele pode continuar existindo. In the 18th century, E no século XVIII, this new religion becomes the religion of North America essa nova and Europe. religião se torna a religião da América do Norte e da Europa. One great author says, Um grande autor diz one religion was set aside. que uma religião que você tem que relegar, He believed Christianity, e ele dizia que era o cristianismo, and a new religion takes its place, e uma nova religião então iria tomar o seu lugar, humanism. que era o humanismo. And this guy is not a Christian. E essa pessoa que falou isso não é cristão. So how does this work? Então, como é que funciona? Well, Bem, if we want to progress towards a better world, queremos progredir para ter um mundo melhor, we use science então usamos a ciência and we use e technology. usamos a tecnologia. They become the new messianic powers Elas se tornam os novos poderes that are messiânicos going to lead us to a better que world. vão nos levar para ter um mundo melhor. We organize society Organizamos scientifically. sociedades de forma Our científica. politics, our economics, Política, our education, economia, our judicial educação, o system. sistema judiciário. And we can move to this paradise. E aí nós entramos no paraíso. Here's what is remarkable about the 18th century. Agora, perceba uma coisa marcante sobre o século XVIII. They used biblical language Eles utilizavam linguagem bíblica to describe the world they were trying to reach. para descrever esse mundo que eles queriam alcançar. But it was going to be human beings Mas eram os seres humanos that was going to get us there que nos levariam até esse mundo, with science and technology. com a ciência e a tecnologia. There were many visions for this paradise. Havia muitas visões a respeito desse paraíso. Freedom, Liberdade, paz, justice, justiça, happiness. felicidade. But one is worth noting Mas uma é importante que nós destaquemos if we're to understand globalization. para compreendermos a globalização, And that is a man named Adam Smith. que são as palavras de Adam Smith. He believed Ele cria that the primary goal of this new paradise que o objetivo principal desse novo paraíso should be material prosperity. deveria ser a prosperidade material. More and more goods. Quanto mais bens And he pudéssemos says, ter. this is how we'll get there. E ele diz, é assim que nós vamos chegar And lá. he spells it out through science and E technology. então ele explica através da ciência e da tecnologia. If we reorganize life Se nós reorganizarmos a vida around this goal, pensando nessa meta, we can have a materially prosperous paradise. nós vamos poder ter um paraíso próspero materialmente. In the next century, No século seguinte, historians call it the Age of Revolution. os historiadores chamam da Era da Revolução. French Revolution, Houve a Revolução Industrial, Francesa, a Revolução Democratic, Industrial, Democrática, American, Marxist. a marxista, These are all americana, attempts são todas tentativas to translate this new vision into society. de traduzir essa nova visão para dentro da sociedade. And the Industrial Revolution E a Revolução Industrial is worth noting precisa ser destacada, because Adam Smith's vision porque a visão de Adam Smith is now put into effect estava sendo in praticada 19th century Europe na Europa do século XIX and the United States. e nos Estados Unidos também. Western culture. Cultura ocidental. At the end of the 19th century, No final do século XIX, faith in progress, a fé no progresso, faith in human ability to build a better world, a fé na capacidade humana de construir um mundo melhor, secular vision a visão secular that the messiahs of science and de que technology o Messias da ciência e da tecnologia would lead to a better world nos levariam ao mundo melhor, reaches its climax. chega ao seu clímax, seu ápice. Everybody believes Todos criam nisso. that we're on our way to a better world. Todos criam que nós estávamos na direção de um mundo melhor. Very few disagreed. Pouquíssimos discordavam. That's why Nietzsche, É por isso que Nietzsche, who's warning of the dangers of this que time, está nos alertando a respeito dos perigos daquela época, is thought to be crazy. pensavam que ele era maluco por ter falado isso. And why that story of the madman E essa história do louco is likely autobiographical. provavelmente é autobiográfica. But what happens in the 20th century? Mas o que acontece no século XX? Oh, so much. Muita coisa. First, Primeiro, throughout the whole 20th century, em todo o século XX, there's growing disillusionment in this story of progress. nós vemos uma desilusão crescente com a história do progresso. This is what is called postmodernity today. E isso é o que nós chamamos hoje de pós-modernidade. Why? Por quê? There's growing poverty. Porque a pobreza continua crescendo.
it's increasing so fast, ela aumenta com tanta rapidez this material prosperity is not reaching everyone. que a prosperidade material não consegue chegar a Our todos os lugares. technology has now produced the threat of a nuclear annihilation. A nossa tecnologia produziu, então, a ameaça nuclear. We're burning up God's creation so Estamos fast, destruindo a criação de Deus com tanta rapidez there's an ecological threat. que temos uma ameaça ecológica. And the social and psychological and economic problems E os problemas sociais, econômicos e psicológicos estão crescendo. at the heart of this critique. E na essência dessa crítica, We are not getting the paradise we were promised. não estamos recebendo aquele paraíso que nos foi prometido. Let's give up on the project. Vamos então deixar esse projeto de lado. Postmodernity. The Pós-modernidade. second thing that happens A segunda coisa que aconteceu is that this story of progress, foi que essa história de progresso, which remains the most powerful story, que permanece sendo a história mais poderosa, two things happen to it. aconteceram duas coisas a essa história. Number one, A primeira, becomes reductionistically economic. ela se torna reducionisticamente econômica. A vision for a paradise of freedom, justice, Uma peace visão de um paraíso de liberdade, justiça. is abandoned because of two world Ela é wars, abandonada porque nós já tivemos duas guerras Nagasaki, mundiais. Hiroshima. Não conseguimos impedir Hiroshima, teve Nagasaki também. We give up on that vision. Então decidimos parar But- com isso. Mas Science and technology a ciência e a are tecnologia producing a lot of wealth. estão produzindo muita riqueza. So much wealth Tanta riqueza that people can't even buy it. que as pessoas não conseguem nem comprar. And so it becomes reductionistically economic. Então ela é reducionisticamente econômica. And boy, is that powerful today. E isso é uma coisa que nós vemos muito forte nos nossos dias. Secondly, Em segundo lugar, it becomes global. ela se torna global. This economic system Esse sistema econômico is no longer simply markets in each nation. não está se restringindo apenas aos mercados de cada It's now a nação, global market. mas agora é um mercado global. We have technology that can bind it all Temos together. tecnologia que combina tudo isso, And so this becomes a global vision. e então essa se torna uma visão global. The economic story of progress A is história working, econômica do progresso está funcionando. ruining much of life, Está arruinando boa parte da but vida, producing a lot of goods. mas produz muitos bens. And so more and more people Então, cada vez mais gente are drawn into this religious é story. atraída a essa religião, a essa história religiosa. But the third thing that happens, Mas a terceira coisa que acontece the loss of meaning from é postmodernity que a perda de significado da pós-modernidade and the success of economic e modernity o sucesso da modernidade econômica produces a consumer society. produz uma sociedade consumista. That is a society organized around the consumption of goods and experiences. Uma sociedade que se volta somente para o consumismo e as experiências. There might be growing poverty. Talvez a pobreza continue crescendo. There might be economic destruction. Pode haver destruição econômica. But more and more of us can enjoy these goods, right? Mas cada vez mais nós estamos podendo experimentar esses bens. There is a growing critique Existe uma crítica crescente that this is not only dangerous e de que isso não é apenas algo to the perigoso poor para os and to pobres the environment, e para o meio ambiente, but to the rich mas também who are para os enjoying the ricos fruit of it, que estão desfrutando dos frutos As disso. well. Da mesma maneira. and that it is producing more and more E que isso está produzindo cada vez mais an ungodliness. falta de Deus. For example, Por exemplo, dissatisfaction, a falta de satisfação, where there should be contentment, onde que deveria ser substituída por contentamento. immediate gratification, Essa gratificação imediata, when there should be patience, onde nós deveríamos, na verdade, ter a paciência. concern with image, Uma preocupação com a imagem, when there should be deep, authentic character, onde deveríamos desenvolver, na verdade, o nosso caráter interior. and more. E mais, I would love eu gostaria muito to spend a whole week with all of you de passar uma semana inteira com vocês and spell this out, e ensinar tudo isso. but I have to stop Mas eu tenho que parar in about 10 minutes. daqui a uns 10 minutos. The Western story A história ocidental is now a global power. agora é uma potência global. I would argue Eu até defenderia that in our global world, que no nosso mundo global, it is the most powerful of the principalities and powers of which Paul speaks. é uma potência ainda maior do que aqueles principados e poderes dos quais Paulo falava.
in the way Rome was for Paul. Pensando na forma que Roma era na época de Paulo. Here's what N.T. Wright says. Olha o que N.T. Wright fala. I lost it. Eu perdi o PowerPoint. Here's what N.T. Wright says Então, about the powers and authorities in N.T. the New Wright fala o Testament. seguinte a respeito dos poderes e principados do no Novo Testamento. I hope you can get that up from my diagram in the next one. Espero que vocês possam colocar, que eu ainda tenho outro diagrama para mostrar. For Paul, Para Paulo, the powers were the unseen demonic forces os poderes eram forças invisíveis working in the world que estavam trabalhando no mundo through oppressive através de systems sistemas opressores that enslaved and tyrannized que escravizaram e tiranizaram human os beings. seres humanos. By that definition, Essa definição, globalization pensando nessa definição, a is a globalização, principality and a power. ela acaba sendo como os poderes e Now, principados. of course, it has many good gifts. Agora, claro que a globalização tem muitas coisas boas. It's not simply demonic. Não estamos dizendo que ela é totalmente demoníaca, It's twisting the many good things of creation. mas ela distorce muitas coisas boas da criação. But that's what powers do. E é isso que os poderes fazem. Take the good of creation, Eles pegam o bom da criação, Distort it. distorcem turn it into an e absolute, transformam em algo absoluto. a God to be Um worshipped. Deus que deve ser adorado. Science and technology are good gifts. A ciência e a tecnologia são coisas boas. The problem is O problema when they become é messianic quando eles se tornam to messiânicos build our better world. para construírem esse mundo melhor. Let me offer you a picture. Vou mostrar aqui uma imagem. This picture was given to me Essa imagem by Mariano Avila. foi me dada por Mariano Ávila. You notice I'm quoting all Latin Americans for all of you. Estão percebendo que eu estou citando vários autores latino-americanos. Mariano Avila Mariano Ávila said to us in the West, disse para nós no Ocidente, he's a New Testament scholar, ele é um estudioso do Novo Testamento, writing a book on Ephesians, escrevendo um livro sobre Efésios. and he told us in the West at the E seminary, ele nos falou no seminário the way you folks in the West understand sin que a forma como nós no Ocidente compreendemos o pecado is highly individualistic. é altamente individualista. Sin is reduced to what's in your O heart pecado é reduzido a algo que está no seu coração and to the bad things you do. e nas coisas ruins que você Your faz. sinful nature A sua natureza and your pecaminosa sins, those things you e commit. os pecados que você comete. He says not so with Paul. Mas com Paulo não era assim. And he took Ephesians 2:1 through 3. E aí ele pega Efésios 2, de 1 a 3. I'm not going to read it for you. I'll let you go read Eu it. não vou ler, vocês podem ler depois. And he says to them, E ele diz, he says, you are walking in the patterns of this world. que isso seria uma forma de caminharmos nos padrões desse mundo. World for Paul Porque mundo para Paulo is a systemic structural culture. era essa cultura sistemicamente estruturada. Systemic and cultural evil. Era uma cultura sistêmica. He says you're Então, walking in the patterns of that world. ele diz, vocês estão caminhando nos padrões desse mundo. He says, and this is fueled, as it were, by the spirit of the powers of the air. E isso é abastecido, na verdade, pelo espírito dos poderes desse século. This world Esse mundo is animated by demonic powers, he é says. animado por poderes demoníacos. And then thirdly, he E em says, terceiro lugar, you are gratifying the evil aspects of your sinful nature. vocês estão, na verdade, gratificando os aspectos malignos da sua natureza For pecaminosa. Paul, Para Paulo, evil is right where all of those things meet. o mal seria a interseção de todos aqueles círculos. A consumer culture, A cultura consumista, our greed, a nossa ganância and the demonic powers that are working through it. e os poderes demoníacos que trabalham através dele. And Avila tells us, E Ávila nos fala if you want to understand the enemy, que se você quiser entender o inimigo, to be faithful, you have to be able to understand the world. para ser fiel a isso, você vai ter que poder entender o mundo. Because that's how the powers of the spirit of the air work, Porque é assim que os poderes do século trabalham. appealing to our sinful nature. Eles querem apelar à nossa natureza pecaminosa. I'm sorry to tell you, Eu
I have 5 Lamento minutes em dizer que eu só tenho 5 minutos to talk about its effect on mission. para falar do efeito de tudo isso sobre missões. However, Mas I knew this might happen, eu sabia que talvez isso acontecesse. and I believed, E eu creio, as I decided what to talk about, enquanto eu decidia sobre o que the falar, most important thing I could do que a parte mais importante que eu poderia is trazer alert you to this seria justamente esse alerta a tudo isso and tell the story. e contar a história. But I'm going to prompt your imagination, Mas eu quero então ativar a imaginação de vocês. and I'll go a little beyond the 5 minutes. E vou passar um pouquinho dos 5 minutos. Maybe they can come and drag me down. Talvez alguém venha aqui e vá me arrastar do palco. Let me mention 3 things. Vou falar de 3 coisas. How does global modernity Como é que essa modernidade global impact the gospel that we preach? impacta o evangelho que nós pregamos? Paul's gospel O evangelho de Paulo was a cosmic gospel. era um evangelho cósmico. God is restoring his rule over the whole world. Deus estava restaurando o seu governo sobre todo o mundo. And then he invites others E aí ele convida outros into the community, para entrarem nessa comunidade, into the cosmic story dentro da história cósmica, by faith in Jesus. através da fé em Jesus. But the gospel Mas o evangelho is the cosmic kingdom of God. é esse reino cósmico de Deus. In the West, No Ocidente, we have reduced the gospel to individualism. nós reduzimos o evangelho ao individualismo. It's only about the benefits that the Tem a ver individual com os receives. benefícios que o indivíduo recebe. Forgiveness of sins, Perdão dos pecados, Justification by justificação faith, pela the gift fé, of the Spirit. os dons do Espírito. all of those things are true. Todas essas coisas são verdadeiras. But the bigger context of Paul's and Jesus' gospel Mas o contexto mais abrangente do evangelho de Jesus e de Paulo is often neglected. muitas vezes é negligenciado. We've often preached a dualistic gospel, Nós pregamos um evangelho dualista, a gospel that belongs in the private realm, evangelho que só pertence a uma esfera privada, that says nothing to 98% of our public lives. que não pode falar nada a respeito dos outros 90% We've das often nossas preached a vidas. gospel of spiritualism, Muitas vezes pregamos o evangelho that one day we're going to espiritualista. live in a spiritual heaven. Um dia viveremos num céu espiritual. When in the biblical story, Mas na história bíblica, heaven comes down to é o earth. céu que desce para a terra. And the voice cries, now the dwelling of God is with humanity. E a voz diz, agora a morada de Deus está entre os homens. We're going to live on a new Nós creation, vamos viver numa nova criação. not somewhere up there. Não vamos subir para nenhum lugar. And we've often preached a consumerist E gospel. muitas vezes pregamos o evangelho consumista. I'm not critiquing here the prosperity Eu não estou gospel. criticando aqui o evangelho da prosperidade. That's clearly a consumer gospel. Porque claro que ele é um evangelho That is not consumista. biblical. Não é bíblico. But I am talking Mas about a o que eu estou gospel falando é de um evangelho in many Orthodox churches que mesmo nas igrejas that ortodoxas, just say, que diz o seguinte: here's all the spiritual benefits Jesus can give you. olha só todos os benefícios espirituais que Jesus dá para você. He can forgive you. Ele pode te perdoar. He can make you right with him. Ele pode tornar você reto diante dele. Then he can take you to heaven Aí when ele you te die. leva para o céu quando você morrer. And the kind of commitment that Jesus E and Paul calls O for tipo de compromisso que Paulo e Cristo falam is lost. é perdido nessa mensagem. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the kind of gospel we preach o tipo de evangelho que nós pregamos will shape the churches that flow from our work. vai moldar as igrejas que fluem a partir do nosso trabalho. A distorted gospel A história dos o evangelho is going to produce a distorcido distorted church. vai produzir uma igreja distorcida. Just like in Western Da mesma colonialism forma que aconteceu no colonialismo ocidental. gospel O evangelho de Paulo produced a church produziu uma igreja that knew who it was que sabia quem era and how it was to live. e sabia como deveria viver. The second area, A segunda área, how does global modernity como é que a globalidade, como é que a modernidade global impact the methods and the strategies and the tools we are using? impacta os métodos, as estratégias e as ferramentas que nós utilizamos. Like Paul, Como Paulo, we need to affirm nós and critique precisamos afirmar e criticar. the lingua franca of English. A língua franca do inglês
is worldview laden. está utilizada no mundo inteiro. How is E a that language cosmovisão used? que está dentro dela. Então, como nós utilizamos essa língua? How about the transportation and information technologies that we are using in our work? E as tecnologias de transporte e de informação que nós utilizamos no nosso trabalho? We spend a lot of time Nós dedicamos muito tempo with our kids. com os nossos We filhos. home educated our kids from right through to high school. Nós, are you talking about your family? Yeah. Yes. Nós educamos os nossos filhos em casa, And we tried até to- o ensino médio. We tried to help them understand Tentamos ajudá-los a compreenderem that every technology you take on, que todas as tecnologias que nós utilizamos you're going to lose something vão fazer com que nós percamos algo and you're going to gain something. e vão fazer com que nós ganhemos algo. You better know what you're losing, Nós temos que saber exatamente o que estamos And what you're perdendo gaining. e o que nós estamos ganhando. because technology will begin to impact Porque a tecnologia vai começar a impactar how you live. a nossa maneira de viver. I heard a debate once Eu ouvi uma discussão uma vez between a very well-known televangelist in the United States entre um televangelista muito conhecido nos Estados Unidos and a very profound thinker about e technology. um pensador muito profundo da área de And tecnologia. the televangelist E o said, televangelista disse o seguinte: "The TV lets me speak to more people." a TV me permite falar com mais pessoas. Period. Ponto. That's all he said. É só isso que ele falou. This other fellow says, Aí o outro pensador disse: "Yes, it does, sim, ela permite isso. and that's good, E isso é bom. but it's also shaping your message. Mas também está moldando a forma como você prega. And you better know how it's shaping your E message você tem que saber como exatamente ela afeta a sua so you mensagem, can use it wisely. para que você possa usar isso de forma Because if you sábia. don't, Porque senão it's going to distort the gospel. vai distorcer o evangelho. And I believe that. E eu acredito nisso. How about efficiency? E a eficiência? That's one of our Western values. Esse é um dos nossos valores no Ocidente. How does efficiency E a eficiência? Como? fit in with your marvelous relational Brazilian culture? Como ela se encaixa na sua cultura relacional brasileira maravilhosa? And most of the rest of the world E em boa parte do mundo, is relational like you, boa parte do mundo é relacional como os brasileiros. not like us. Não como nós, They're individualistic. que somos individualistas. How does efficiency Como é que o conceito de eficiência begin to twist our mission? começa a distorcer a nossa missão? Long-term planning, Planejamento a longo prazo, marketing. marketing. How does that fit in with the work of Como the é que Spirit? tudo isso se encaixa na obra do Espírito? I'm not saying we put them Eu aside. não estou dizendo para nós deixarmos essas coisas de The lado. Spirit of God can use every part of O creation, Espírito de Deus pode usar todas as partes da criação. but we must be like Paul, Mas nós temos que ser como Paulo. critical of idolatry, Precisamos criticar a idolatria aware of how the gospel can use these e resources. estarmos conscientes de como o Evangelho pode usar esses recursos. The third thing, A terceira coisa, how does global modernity como a modernidade global shape our priorities? está moldando as nossas prioridades. I can think of many things here. Posso pensar em vários exemplos, I can think of three quickly. mas eu pensei em 3 aqui rapidamente. Global modernity A modernidade global is part of that huge process of urbanization. faz parte desse processo enorme de urbanização. This is where people live. É aqui que as pessoas vivem, This is where the powers are at work. é aqui que os poderes estão trabalhando, This is where most of the people are going to be living in the next 50 years. e é aqui que nessa situação que as pessoas vão viver nos próximos 50 anos. Urban mission As missões urbanas is very complex, são muito complexas. and one can't do it without understanding E globalization. não é possível fazer missão urbana sem compreender a globalização. Perhaps it's the next field Talvez seja o próximo campo that we need to realize que nós precisamos compreender that is urgent. que é urgente. And how about mission to the poor? E a nossa missão aos pobres? Poverty is growing at an alarming rate A pobreza está crescendo em índices alarmantes because of globalization. por causa da globalização. I'll give an example. Vou dar um exemplo. In 1960, Em 1960, the richest billion were 30 times richer than the poorest billion. o bilionário mais rico era 30 vezes mais rico que perdão. Can you say that again? Sorry. The richest billion were 30 times richer than the poorest billion. O bilhão mais rico era 30 vezes mais rico que o bilhão mais pobre. And the UN proclaimed the 1960s the decade of development. E a ONU proclamou que a década de 60 era a década do desenvolvimento. Let's take Western culture to the rest of the Então world. vamos comunicar a cultura ocidental para o resto do mundo. That will even things out, right? Isso vai equilibrar as coisas, não é?
1970s decade of development. 1970, 1980s decade of development. 1980, todas as décadas de desenvolvimento. At the end of it, No final, the richest billion were 83 times richer. o bilhão mais rico era 83 vezes mais rico. Almost triple. Tinha quase triplicado And a today it's diferença. well over 100 E times hoje já richer. passou de 100 vezes. Poverty A pobreza is very much a part of globalization. faz parte da globalização. How does that affect our priorities Como é in que isso preaching the good afeta as news? nossas prioridades quando pregamos as boas When we novas? hear in Luke 4 Quando vemos em Lucas 4, that Jesus says, Jesus diz: I have come to preach good news Eu vim pregar as boas novas to the poor. aos pobres. And finally, refugees. E finalmente, os refugiados. Refugees is a part of this whole globalization Os process. refugiados fazem parte de todo esse processo de globalização. How can they be reached? Como é que eles vão ser alcançados? As I looked at the 31 papers in Lausanne, Observando e lendo os 31 relatórios de Lausanne, the large majority of them a maioria deles were the fruit of the globalization process. eram fruto do processo de globalização. Why is there terror in the world? Por que há terror no mundo? Because the Muslims believe Porque os muçulmanos creem, they have a world vision eles têm uma cosmovisão that the whole world needs to live under. que o mundo inteiro precisa abraçar. And they understand E eles well compreendem bem that Western humanism que o humanismo is a competing ocidental religion. é uma religião que concorre com eles, compete. and so willing to use their tools E então eles estão dispostos a utilizar as suas in this ferramentas global battle. nessa batalha global. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we've been given a gospel, recebemos um evangelho. and it's a big gospel. E é um evangelho grande. The Creator God, O Criador, Deus, who rules the entire creation, que governa sobre toda a criação, is guiding history towards its goal. está guiando a história até o seu And objetivo, that one day, que um the dia knowledge of this God o conhecimento desse is going to Deus fill the earth estaria sobre toda a terra, as the waters cover the sea. assim como as águas cobrem o mar. And He has revealed E ele revelou in Jesus Christ em Jesus Cristo what's coming, aquilo que está por vir, and He's accomplished it. e ele conseguiu And the conquistar, resurrection is the beginning of that. e a ressurreição é o início disso, And we can be assured e nós podemos ter that certeza one day His reign will que fill the earth. um dia o seu reino vai sim cobrir toda a terra. So we need not fear Então não temos que the temer powers of os globalization poderes da globalização or any other ou idolatry. qualquer outra idolatria. Because as Paul says in Porque Colossians, como Paulo fala em Colossenses, Christ has conquered the powers, Cristo venceu esses poderes. and His reign will rule the E o earth. seu reino vai reinar sobre toda a terra. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are witnesses of this nós somos testemunhas disso. in our lives, in our words, in our Nas nossas deeds. vidas, nas nossas ações e nas nossas palavras. May we live out of the biblical Que story nós possamos viver a história bíblica and not allow our mission and our lives e não permitir que a nossa missão e as nossas vidas to be twisted by the story of sejam globalization. distorcidas pela história da globalização. Amen. Amém.